Como que é dividida a preparação para qualquer processo seletivo? É muito parecido com uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos, não é uma prova de natação de 100, 200, de 50, 100, 200 metros. É uma corrida que parece uma maratona. Toda competição tem esse formato. Tem uma largada, tem aquela parte que é a parte que você está ali estável na mesma velocidade. Então, toda corrida, a pessoa parte do zero, ela está parada e ela começa a se movimentar. Aí chega uma hora que ela atinge uma velocidade que é estável, né? E ela vai nessa velocidade estável. No final, ela dá aquele sprint final, que é aquela acelerada no final. Bruno, quais são os erros mais comuns que podem acontecer em cada uma dessas etapas? Porque eu falei de 3 etapas. Tem a etapa da largada, tem a etapa da corrida mesmo, né? E tem a etapa do sprint final. Quais são os erros mais comuns para acontecer? Vamos lá. Isso vale para qualquer preparação, para qualquer processo seletivo da face da Terra, para entrar em qualquer lugar, para participar de qualquer ranking. Tudo que eu vou falar aqui, em termos conceituais, vale para qualquer processo seletivo. Não tem nenhuma exceção. Então vamos lá, por exemplo, na largada. Qual é o principal erro que as pessoas cometem na largada? É passar o carro na frente dos bois. Ela quer pular para o meio, né? Ela não quer começar do início. Então o primeiro erro é não começar do início. Se você não começa do início, você vai ter problemas, tá? Um atleta que começa o dia de ginástica dele, de preparação, sem fazer o devido aquecimento e vai direto para a simulação da prova, ele vai ter uma contusão cedo ou tarde. Não é que talvez ele tenha, não. Ele vai ter a contusão. Ah, pode demorar 6 meses? Pode. Pode demorar 1 ano? Pode. Pode ser no dia da prova? Pode, mas ele vai ter uma contusão. Porque as pessoas querem pular para o meio, né? Elas ficam ansiosas e querem, vou dar uma acelerada, tá? Aí quando chega... Então o primeiro erro é esse, é passar o carro na frente dos bois, é não começar do início. Ah, Bruno, o que você está falando nessa parte aí de pular para o meio? É quando a pessoa quer pegar um assunto lá do meio da matéria e quer avançar por ele sem olhar o que vem antes. Tem um jeito certo de fazer isso. Dá para fazer? Dá, mas tem um jeito certo. E não pode ser assim, cismei, eu vou lá na frente porque esse assunto aqui eu domino, não. Não, não é isso, né? Tem muita gente aí que, vou estudar logaritmo porque eu não sei logaritmo, mas a pessoa não sabe ainda funções, ela acha que sabe, mas ela não aprendeu. Então, tem um jeito certo de ir andando mais rápido, e vocês vão aprender isso na mentoria. Eu vou falar por cima daqui a pouco, mas não vou entrar muito nesse mérito, não. Aí tem a parte da corrida, que é o quê? É a pessoa empolgar. A pessoa empolgou. Ela começa a estudar, tem os primeiros resultados, né? Assim, nossa, eu acertei a lista toda, e ela empolga, agora precisa estudar mais. Tem aquele aluno, esse é muito comum na turma aí, é muito comum, mas esse assunto é muito básico. Para mim não serve. Esse curso é muito básico. Está lá no primeiro tópico, introdução à cinemática. É lógico que é o primeiro, ele tem que ser básico, né? E aí a pessoa chega no final do ano, eu tive dificuldade, porque caiu uma questão de parábola de segurança, eu não soube resolver. É lógico, na hora que estava para aprender o básico, que ia te levar na parábola de segurança, que tinha ali a cinemática, você não quis prestar atenção, se dá mal mesmo. Acontece, porque a pessoa ficou empolgada, né? E aí a pessoa toda vez empolga. Todo cursinho que ela entra, é muito básico, porque no início é básico, né? A primeira matéria do primeiro ano do ensino médio, ela é mais simples do que a quarta matéria, né? O quarto assunto. E a pessoa empolga naquilo. Então, todo ano ela acha todo cursinho fácil, mas ela nunca consegue passar. Por quê? Porque ela não faz o processo, ela empolga, e não é para empolgar. E tem um comportamento, já que a gente está falando de corrida, que é o comportamento de cavalo paraguaio. O que é o comportamento de cavalo paraguaio? O que é o cavalo paraguaio? O cavalo paraguaio é um cavalo muito ruim, assim, né? Ele é aquele cavalo empolgadão na corrida. Ele sai correndo, larga na frente, vai na frente, mas quando chega no meio da corrida, ele cansa. E os outros cavalos passam ele. Nas provas de atletismo, você vai ver que as pessoas chamam esse corredor de coelho. É muito comum se referir a esse corredor como coelho. Por quê? Porque antigamente, né, nas corridas de cachorro, né, eles colocavam um coelho para o cachorro correr atrás. E aí vários cachorros corriam, que chegava primeiro ganhava, né? Um coelho, às vezes, em geral, um coelho de mentirinha, tá? Não coloca de verdade, não. Mas é aquele comportamento de coelho, né? Que vai. E não é só
cavalo paraguaio? É coelho mesmo, da história da lebre e da tartaruga. Lógico que não existe só lebres ou tartarugas, mas a lebre ela ficou empolgada no meio, né? Ela perdeu a concentração e tal, e já é outro ponto, né? Mas o que é o comportamento de cavalo paraguaio? É a pessoa que quer estudar todo dia. Ela vai estudar de segunda a segunda, todo dia, 10 horas por dia. Cavalo paraguaio não vai aguentar. Tem que ter um dia de folga. Não, eu vou começar fazendo 3 redações por semana. Não vai aguentar. Quando ela fizer 2, ela vai sentir mal. E aí ela vai sentir mal, vem a dor. E aí vai associar a estudar uma coisa ruim. É muito melhor você começar de pouquinho e ir aumentando. Tem outra coisa, que é estudar 10 horas por dia. Não vai rolar. Você não vai conseguir estudar 10 horas por dia todo dia. O dia que você não conseguir, você vai ficar frustrado. Bruno, eu tenho um colega que ele estuda 10 horas por dia todo dia. Beleza, ele é exceção. E ele não começou estudando 10 horas por dia do dia que ele nasceu. Ele foi aprendendo a estudar com o tempo. E aí ele tomou tanto gosto que ele estuda muito. Então você não pode ter esse tipo de comportamento. São coisas muito básicas? São, mas são os erros que as pessoas cometem. Se você anotar e todo dia de manhã falar, não, esse erro eu não vou cometer, esse eu não vou cometer, você vai ter uma preparação boa, você vai conseguir passar, entendeu? E aí tem um outro erro que aí sim é o da lebre, da história da lebre e da tartaruga, né? A lebre viu a tartaruga vindo no mesmo ritmo, mantendo a constância dela, falou assim, essa tartaruga é muito lenta, eu sou uma lebre, e as pessoas avisavam para a lebre, presta atenção, a tartaruga está andando, você não pode parar, você não pode dormir no ponto. E ela não quis saber, não quis escutar ninguém, foi arrogante. Por quê? Porque a confiança dela era tanta que o excesso de confiança virou arrogância. E aí não adianta, a pessoa se dá mal, entendeu? Então, assim, vocês entraram aqui no curso, entraram aqui na turma, e tem 3 partes. Tem o método, que você tem que seguir, tem a parte prática, que é executar o método, e tem a parte da mentoria, que é ouvir as coisas que eu falo, ouvir as coisas que os monitores falam, que a equipe pedagógica fala. Se você pecar em qualquer um desses 3 aqui, você estará em desvantagem em relação às pessoas que não pecam em nenhum dos 3. Por quê? Porque eu já passei no ITA. Eu já passei na UFMG. E eu já ajudei um monte de gente a passar. Então eu sei como é que faz. Bruno, mas eu não quero te ouvir. Tudo bem, então você vai ter que descobrir sozinho. Boa sorte. Você entrou num negócio que tem um método, a prática e a mentoria. Igual qualquer preparação para qualquer desafio. Igual no cursinho presencial. A única pessoa que não tem mentoria é a pessoa que estuda sozinha. Mas em qualquer cursinho presencial você tem a mentoria, né? Não é igual aqui, que você encontra toda semana, que você tem esse acesso tão rápido. Mas nos outros você tem a aula, o professor fala alguma coisa, de vez em quando tem um recado. Aqui tem muito mais mentoria do que nos outros lugares. Se você escolher não seguir, tá tudo certo, mas fique sabendo que você vai sofrer mais do que a concorrência, tá? Não tô brigando com você, não tô chamando atenção, só tô te contando, é uma informação que eu estou te dando, entendeu? Você vai tomar a sua decisão com essa informação. Bruno, o que mais que as pessoas fazem? Isso é muito comum no pessoal do ITA, tá? Às vezes a pessoa acha que só porque ela quer prestar o ITA, ela já é inteligente. Não tem nada a ver. O ITA, a última coisa que a prova do ITA mede é inteligência, tá? Ela mede se você sabe fazer provas, se você sabe aquela matéria e sabe fazer prova, mas isso tem nada a ver com inteligência. Por quê? Porque o problema é marcadinho, né? Inteligência é você resolver um problema que não tem resposta, que a resposta não é clara, e não é só um problema de matemática, física e química, é um problema da vida, né? Inteligência é muito mais amplo. Então, o pessoal que está entrando na turma ITA aí, você não é mais especial do que ninguém, você é um estudante como outro qualquer. Se você não estudar direitinho, você vai ter que fazer mais um ano de cursinho ou talvez nem ter tempo. Tem gente que fica 5, 6 anos tentando passar no ITA. Por quê? Porque nunca estuda direito. A maioria dos casos é assim, eventualmente tem alguém que é uma questão mais emocional, mas é muito raro. A maioria é porque não estuda direito. E as questões emocionais, elas vêm até em decorrência de não estudar direito. A pessoa escuta o ano inteiro que ela tem que fazer uma coisa, aí ela não faz. Quando ela chega lá na hora da prova, ela fala assim, putz, bem que fulano me falou. Então, assim, o que o pessoal do ITA faz, que é muito comum? Às vezes o pessoal da medicina faz também, tá? Mas é mais comum no ITA. É criar complexidade onde não tem. Querer estudar assunto de curso superior, né? É querer inventar moda. E depois tem o sprint final, que é a reta final da preparação. Os erros que as pessoas cometem nesse sprint final é fazer ele curto demais, é deixar para acelerar no finalzinho. Então, a pessoa começa a fazer provas antigas, faltando 1 semana, 2 para a prova. Vai ficar em desvantagem em relação à pessoa que está fazendo prova antiga há 1 mês, 2 meses.
Então, se você deixar para fazer provas antigas, faltando 1 semana, 2 semanas para a prova, você estará pior preparado, pior preparada do que a pessoa que começou faltando 1 mês ou 2 para a prova. Por quê? Porque essa outra pessoa teve mais tempo de interagir com a prova, então ela conhece melhor a prova, né? No jogo de futebol é muito comum, o que acontece? Quando o time vai jogar na casa do adversário, na Copa Libertadores, por exemplo, que viaja para outro país, os times chegam alguns dias antes para ter uma preparação ali com o clima, para se adaptar ao fuso horário, e eles vão no estádio onde vai acontecer o jogo fazer o que eles chamam de reconhecimento do gramado, porque eles já entendem, eles já perceberam que o time que joga naquele gramado com mais frequência sabe os atalhos do campo, né? Como dizem na gíria do futebol, né? Da mesma coisa na prova. Se você deixa para estudar, fazer prova antiga na véspera, você vai ter aquela pessoa, né? Vários, a maioria dos que passam, que fez 1 mês, 2 meses de provas antigas e vai passar porque conhece melhor o gramado. E um outro erro muito comum é desfocar de provas antigas. Então a pessoa chega no final, ela quer estudar a matéria toda de novo. Não é para fazer isso. Porque enquanto você está estudando a matéria toda de novo, o seu competidor está fazendo provas antigas. Ah, Bruno, mas ele não está estudando a matéria? Ele está, só que ele está estudando com exercício, enquanto você está lá lendo teoria. E a familiaridade com aquela teoria, o fato de ter visto mais de uma vez, te dá uma falsa sensação de aprendizado, mas é uma falsa sensação.